Vamos tomar um cafezinho para conversar sobre as leituras finalizadas em fevereiro, março, falar sobre essas estantes vazias aqui atrás e também conversar sobre o preço a se pagar por ter muitos livros. Fevereiro foi um mês que até rendeu bem para as minhas leituras. Deixa eu tirar esse café de perto do livro. Vamos começar aqui pelos livros de fevereiro, que foi o mês em que a casa ainda estava em ordem, o caos não estava instalado. E também foi um mês em que chegaram muitos inscritos aqui, fevereiro e começo de março. Sejam muito bem-vindos, eu fiquei muito feliz com um crescimento repentino assim do canal. Teve um vídeo que pegou bastante visualização, bastante para os meus padrões, né? Mais do que o meu normal. Então, vocês inscritos antigos, muito obrigada pela companhia desde sempre. E vocês inscritos novos, sejam muito bem-vindos. Uma coisa que eu esqueci de fazer nos lidos de janeiro foi ressaltar as nacionalidades dos autores lidos, que é algo que eu sempre fiz, né? Nesses vídeos de leitura mensal. Então, vamos retomar aqui para fevereiro. Fevereiro eu concluí 3 obras, uma HQ de uma autora da França, e aí tivemos 2 livros no Kindle, vou deixar as capinhas aqui, de uma autora da Argentina e de um autor dos Estados Unidos. E eu já vou adiantar aqui o expediente e falar as nacionalidades de março também, porque depois eu corro o vídeo sem interrupção. Estados Unidos e China. Bom, vamos começar aqui pelo livro que eu acho mais difícil de comentar, que na verdade não é um livro, é uma HQ. É estranho, né? Mas eu acho difícil avaliar, assim, resenhar a HQ. Eu li A Diferença Invisível, da Mademoiselle Caroline e da Julie Dachet. Primeiro falando sobre a história, né? A protagonista aqui começa esse livro sem saber que é autista. E ela tem muitos percalços na vida por não se ajustar a certas normas. Ela tem uma rigidez na rotina, não entende muito bem alguns comentários indiretos no trabalho. Eu não estou falando de jogar indireta, mas sobre aquelas suposições. Se alguém fala, você tá aí com aquele relatório X? Normalmente a gente diz, ah, tô sim, toma. E ela só diz, sim, estou, sem agir em seguida, entendeu? Ela tem dificuldade para ler essas sutilezas do cotidiano. Tem a rotina fixa, né, como eu comentei, e ela tem uma dificuldade extrema de interação social. Então o livro começa com ela assim, sendo julgada como estranha, como esquisita, como anormal pelas pessoas do seu convívio, principalmente as do trabalho e o namorado. No meio do livro é que ela tem a descoberta, que ela tem o diagnóstico, e o restante da HQ é como ela ajustou a própria rotina para se respeitar mais. O enredo é esse, é bem simples, mas o que eu achei mais interessante? Primeiro, a forma como as cores são usadas aqui. O começo da HQ é mais assim, olha, predominantemente em preto e branco, pouquíssimos pontos de cor, enquanto ela está vivendo o dia dela. Quando alguma situação começa a estressá-la, por exemplo aqui, quando ela está exposta a muito barulho no trabalho, as emoções dela começam a ser expressas em vermelho. E existem grandes trechos aqui que ela fica em vermelho, então a forma como essa HQ é ilustrada é bem interessante, eu achei um jogo de cores muito bom. Ó, aqui é na época em que ela está recebendo o diagnóstico. Já começa a ter cores, já ela tem uma aceitação maior, né, do que está acontecendo com ela, tem uma compreensão maior. Mas ao final, o uso das cores bem intencional. Ainda tem, né, os vermelhinhos, porque é óbvio que ela não fugiu do mundo, ela vai continuar sendo exposta a situações desagradáveis, mas agora ela sabe como lidar com isso. É uma publicação da editora Nemo, com a tradução de Renata Silveira. Além do aspecto da HQ em si, o que eu gostei nessa leitura? Eu não sou autista, mas eu sou TDAH. E eu recebi diagnóstico adulta há uns 20 anos, numa época em que não se falava sobre isso, tanto que a sigla era outra, era DDA. E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, foi um alívio. Não porque, ai meu Deus, que delícia, eu tenho um transtorno, não é isso. Mas eu tive respostas para comportamentos meus que sempre foram tratados como uma estranheza, como uma excentricidade, e ai nossa, como ela é esquisita e não sei o quê. Por mais que eu me orgulhe de algumas coisas que eu gosto que são fora do padrão, não é legal
você ser julgado como estranho o tempo todo. Então, receber esse diagnóstico me deu ferramentas para ajustar a minha rotina, para ajustar a ordem em que eu fazia algumas coisas, e eu comecei a entender mais por que eu agia daquela forma e o que seria saudável, mudar ou não. Porque não, eu não mudei tudo, né? Eu fiz ajustes dentro do que seria saudável para ter uma convivência normal com as pessoas. Tanto que ao longo desses anos todos, são raros os períodos em que eu precisei da medicação. Na maior parte das vezes eu consigo fazer os meus manejos só com um ajuste de rotina, com terapia, que também é importante. Então eu entendo muito essa questão desse alívio dela, né, de receber um diagnóstico, não pelo transtorno em si, mas por saber contra o que você está lutando. E aí você achar as armas corretas para lutar contra aquilo. Não é nem lutar contra, né? É você lidar, né? Como é que você age na sua rotina para contornar aquela situação. Segundo, que eu vou falar aqui, é sobre 2 livros que são publicados em um volume só aqui no Brasil. Vou deixar a capinha dele aqui porque eu só li no Kindle, que é Os 7 Casas Vazias e Pássaros na Boca. Aliás, é o contrário, Pássaros na Boca e 7 Casas Vazias, da Samantha Schweblin. São 2 obras que a autora publicou separadamente, mas, como eu disse, aqui no Brasil são publicadas em volume único, e eu acho interessante ressaltar isso pelo seguinte: existe uma diferença muito grande na forma como esses contos são escritos. É nítido que 7 Casas Vazias é fruto de uma autora um pouco mais experiente do que a de Pássaros na Boca. O Pássaros na Boca eu só achei um livro bom. Os 7 Casas Vazias eu achei excelente, tá? Então, para comentar assim bem pouco sobre os 7 Casas Vazias, existem alguns contos ali que são estranhos no sentido de serem grotescos mesmo, né? Despertam aquela sensação ruim no leitor, e muitas vezes esse grotesco é fruto da violência. E eu achei interessante porque existem 2 contos ali em que a violência é parceira da arte. Em um deles o cara pinta, esse conto chama Cabeças no Asfalto. E é um cara que, quando ele era criança, ele bateu numas crianças ali na escola. E aí, quando cresceu, ele se tornou um pintor, cuja especialidade são quadros de cabeças sendo esfregadas no asfalto, e a arte dele é super celebrada e ele recebe muitas encomendas sobre isso. O outro conto que vai nessa linha, puxa vida, eu me esqueci do título, eu vou deixar aqui na legenda depois, é sobre um cara que matou a própria esposa, colocou o corpo numa mala, foi pedir ajuda sobre o que fazer com aquilo, né, o que ele fazia dali pra frente, e as pessoas trataram tudo que estava exposto ali naquela mala como obra de arte. Nossa, você é um gênio. É um conto bizarríssimo? Sim. Né? É bizarro, é revoltante, enfim. E só que daí dá pra você tirar várias conclusões. O que será que ela estava criticando aqui? Será que era a banalidade da arte? Será que era o quanto o corpo feminino sofre violências que muita gente considera irrelevantes? Será que é o quanto a mulher só tem valor enquanto ela é jovem, bonita e gostosona e tá ali atendendo aos olhos masculinos, que eram os olhos que estavam olhando aquela mala? Para mim, foi impossível ler esse conto sem lembrar de duas exposições, 2 instalações, né? Uma é da Marina Abramović, que acho que é do final dos anos 70, em que ela se colocou como objeto de arte, como objeto exposto numa galeria, por algumas horas, acho que foram 6, 8 horas, e as pessoas podiam fazer o que quisessem com ela e com os objetos que estavam ali. Então, por exemplo, eu tinha uma pena, tinha de uma pena até uma arma. Então, teve gente que pegou uma pena, passou nela, teve gente que fez carinho no cabelo. Só que conforme o tempo foi passando, as interações foram ficando cada vez mais violentas, até que alguém realmente pegou aquela arma e apontou para ela. Se eu não me engano, alguém chegou até a cortar um pouco da pele dela. E uma outra obra que, né, essa eu me lembro mais, acho que ela é dos anos 90, foi o cachorro exposto, né? Teve alguém que pegou um cachorro, deixou ele fechado ali num lugar,
e a arte era ver o cachorro definhar sem água e sem comida, né? Então, como eu estava dizendo, é um conto que é muito estranho, mas ele provoca muitas reflexões, e vários contos nesse livro são nessa mesma pegada. Tem alguns que eu não sei se eles realmente querem dizer alguma coisa, se eu que não entendi. Acontece, gente, a gente tem que ter humildade para olhar para um texto e falar, meu Deus, o que é isso? Né? Mas a maior parte desses textos, desses contos, me deixou pensativa em relação a algum aspecto da vida. Tem uns contos que são engraçados também, por exemplo, o Papai Noel Dorme em Casa, que eu rachei de rir com aquela criança. É um protagonista criança que não tá entendendo muito bem porque o Papai Noel amanheceu na casa dele. E é um conto que começa muito triste, porque é uma mãe absolutamente deprimida, é a criança testemunhando tudo aquilo, e o conto tem essa virada, né, pra algo cômico. Já sobre o Sete Casas Vazias, eu até deixei algumas anotações aqui, porque eu não queria me esquecer. Eu quero comentar 3 contos. As casas são vazias de quê? Né? Um panorama aí do livro. Elas são vazias de algo. Alguém que faleceu, alguém que foi embora, alguma coisa que não está ali dentro, e essa coisa pode ser inclusive a memória, que é a ausência, né, é uma das ausências do meu conto preferido aqui, que é a respiração cavernosa. Dos 7 contos aqui do Sete Casas Vazias, este é o único em terceira pessoa. E é interessante que ele seja em terceira pessoa porque a protagonista não está em condições de contar a própria história. Ela tem algum lapso de memória, não fica muito claro se é demência, Alzheimer, mas é nítido que essa mulher está definhando e ela está com a memória muito abalada. Então ela embaralha muito fatos do presente com fatos do passado, olha alguém de agora e lembra de pessoas do passado. E ela piora consideravelmente com a mudança de alguns vizinhos ali, de vizinhos novos, porque eles têm um filho. E esse filho tem mais ou menos a idade que o filho dela tinha quando ele faleceu. Então ela olha para o menino, ela lembra do filho, e isso causa um misto de sentimentos nela, né? Vai causando até uma certa raiva daquela família e daquele menino. E ela quase não sai de casa, então, aliás, ela não sai de casa, ela só fica ali dentro, e quem sai, faz as compras, faz tudo que precisa fazer fora, é o marido que também cuida dela. E para piorar tudo que essa mulher sente, esse marido gosta muito dessa família do lado, gosta muito desse menininho. Então nós temos um conto aí, que é sobre o cotidiano de um casal de velhinhos, em que um deles tem uma perda de memória muito significativa, e isso causa um embaralhamento muito interessante na estrutura do conto. Ele começa muito linear, e lá pelo meio você já não sabe mais muito bem o que está acontecendo. E é claro que isso é gostoso de ler, né? É desafiador. E também sobre as consequências dessa falta de lucidez misturada com todo esse passado que essa mulher carrega. Nossa, isso ficou confuso, né? Mas enfim, agora sobre os outros 2 contos eu serei mais breve, porque senão esse vídeo fica enorme, e também porque são contos menores. O outro conto que me chamou muita atenção também retrata um casal de velhinhos e também senis, que é Meus Pais e Meus Filhos. Só que nesse conto, os idosos têm alguma questão aí em relação a roupas, né? E aí, no caso, são os 2. Eles desenvolveram o hábito de ficar pelados, assim, em qualquer situação, em qualquer circunstância, na frente de quem quer que seja. De repente, eles estão ali e tiram a roupa. E numa visita aí dos netos, de repente somem os velhinhos e as crianças. E o narrador desse conto é o pai, né? Por isso, Meus Filhos e Meus Pais. E então esse conto vai do cômico, porque existem algumas situações bem engraçadas do começo, até o suspense, né? Cadê esses idosos? Cadê essas crianças? O que aconteceu? Esse conto também é muito bem escrito, assim, esse crescente dele, do humor pro suspense, é muito bem montado. E o outro que eu anotei aqui, é um conto tremendamente incômodo, é um conto até premiado, chama Um Homem Sem Sorte. Nesse conto nós temos a narração de uma menina
que conta como é que foi um dos aniversários dela. Ela é irmã de uma menina que não suporta ver qualquer outra pessoa receber atenção além dela. Então, no dia do aniversário da narradora, como ela está recebendo toda a atenção do mundo por ser o seu dia, a irmãzinha resolve se intoxicar, né? Acho que é a água sanitária que ela bebe. Então, a família, obviamente, para de dar atenção para o aniversariante, para socorrer a menina que está precisando de auxílio, e vão todos para o hospital. O trajeto dessa família, da casa até o hospital, já é algo assim que você olha e fala, meu Deus do céu, que família é essa? Não vou falar o que é, mas é um percurso muito, muito bizarro. E quando eles chegam no hospital, a menina, claro, vai ser socorrida, e essa aniversariante é meio que largada à própria sorte ali na sala de espera. Ela fica sozinha na sala de espera. E ela é abordada por um estranho que claramente tem aquela intenção de um abuso, e ele dá a ela o que ela tá querendo naquele dia, atenção. E ela é pequenininha, ela tem acho que 7, 8 anos. Ela é muito inocente, ela não entende quais são as intenções daquele homem, e ele desvirtua totalmente as respostas e os comentários que essa menina faz em benefício ali das suas intenções criminosas. E é desesperador você ver essa menina sem entender o que esse homem quer e dando confiança para ele, e dando muita confiança. Então é um conto que a gente lê tenso, sabe? Terceiro livro, finalizado em fevereiro, As Vantagens de Ser Invisível, que assim, é um livro muito fora da minha zona de conforto e que eu só li porque era o livro do mês do Clube de Leitura aqui de Campinas. Ele conta o cotidiano do Charlie, que é um garoto que tem ali também uma dificuldade de lidar com pessoas, ele tem uma ansiedade muito grande em relação aos colegas de escola, e parece ser uma ansiedade mais forte do que a ansiedade que é comum aos adolescentes, né? Aquela insegurança do, nossa, quem serão meus colegas? Ai, nossa, que terror mudar de escola. Ele parece que põe um peso maior nisso, e ele tem alguma falta de traquejo social aí, que é bem trabalhado ao longo do livro, tem a sua explicação no final, mas dois problemas no livro para mim. Não é um problema, né? É uma questão de gosto. Eu acho que quando ele encontra a duplinha ali, que é a turma dele, que acontece bem no começo, ele parte de um extremo para outro muito rápido. Acaba sendo uma mudança muito inverossímil até dentro do contexto da história, porque vai de um adolescente que nem olha direito na cara dos outros para outro que tá em tudo quanto é festa, em tudo quanto é point aí de cigarro e droga, cigarro e bebida. Bom, isso é uma questão de gosto. A segunda é uma questão mais da escrita mesmo. Como eu disse, essa ansiedade dele tem uma explicação, é um trauma. Isso eu já sabia que era um livro sobre um trauma, mas o que é esse trauma, o que causou algo mais no final do livro. É realmente uma coisa séria, mas qual que foi o problema? Eu gosto quando a solução de um livro deixa algumas pistas ao longo da leitura, sabe? Aquela coisa assim, que quando você volta e lê, você fala, ah, olha, tinha um sinal disso aqui. Nossa, tava aqui, sabe? Alguma pista sobre isso e você consegue identificar aquilo. No caso desse livro, as pessoas envolvidas no trauma, tá, elas estão ali, elas aparecem, mas não existe nenhum indício de que aquilo ali é a raiz do trauma dele, tá? Então, em relação ao trauma e ao final do livro, esse foi o aspecto que eu achei negativo. Mas também existe um aspecto que eu achei muito positivo, muito bem colocado, que é como ele elabora esse trauma, como é que ele percebe o que aconteceu com ele de verdade. Os pais dele, de repente, encontram ele deitado no sofá de um jeito muito estranho, assim, vendo TV de um jeito que ele normalmente não vê. Não vamos dar spoiler aqui. Todo o contexto daquela sala onde ele está é o contexto em que ele estava quando ele lembrou o que é que tinha causado. Então é como se ele estivesse reencenando o próprio trauma. Então,
Esse aspecto eu achei muito bom, assim, muito bem colocado. Eu, infelizmente, não estou com o Kindle aberto aqui, esqueci desse detalhe, para deixar os tradutores, mas deixarei aqui com legenda. Deixa eu fazer um remendo aqui nesse vídeo, porque só depois que eu terminei a gravação, eu percebi que eu não falei do livro que eu abandonei. Foi A Cozinha da Revolução, do Ma Jian, publicado pela editora Record, com a tradução de Heloísa Mourão. Esse livro tem uma premissa muito legal. São dois amigos que se encontram toda semana na casa de um deles para conversar sobre a vida, jantar, fazer comida juntos, enfim. E esses amigos moram na China, e esse livro é de 1953, então é interessante a gente ter isso em mente. A gente está falando aí de um contexto histórico e político em que a revolução ainda é algo recente para eles. Enfim, esses amigos se encontram para conversar sobre a vida, então nós temos muita a perspectiva popular a respeito do que está acontecendo no país, de como é que se vive ali. Só que um desses amigos tem dinheiro. Ele é um doador de sangue profissional, então ele recebe dinheiro por doar sangue. Deixa eu passar a viatura. E o outro amigo é bastante pobre e ele é escritor de propaganda política. E ele detesta esse trabalho, porque ele gostaria de ser escritor de ficção. Então, ao longo do livro, nós temos uma alternância entre as conversas e as perspectivas desse rapaz, desses dois rapazes, aliás, desses dois amigos, e os livros, as histórias inventadas por esse que é escritor, né? Então ele está dando vazão ali para a criatividade dele. Como eu disse, é uma premissa muito interessante. O problema é a execução. Falta ritmo para esse livro, sabe? Porque ele tem umas situações que são meio cômicas e a narrativa é travada, é emperrada, não vai. E a criatividade desse autor também é meio limitada, né? O autor que eu tô me referindo, o personagem. É meio limitada, porque as histórias dele, você vê que elas têm sempre o mesmo fim, sabe? É sempre mulher sofrendo e tirando a própria vida. Então já fica aí o alerta, porque, né? Existem muitas cenas de gente tirando a própria vida nesse livro. São esses personagens que ele cria. Então, assim, começa a ficar um negócio meio repetitivo. Então, é um livro que tinha tudo para ser legal, mas cuja execução deixa a desejar. Eu não vou me desfazer desse livro agora. Em algum momento aí, futuramente, eu vou insistir na leitura, vou tentar recomeçar. E uma outra queixa que eu quero fazer aqui, já que eu estou muito propensa à reclamação nesse vídeo, como vocês verão já já, ele começou a desmanchar. É aquele livro que é colado, né? Ele não é costurado. Então, por mais cuidadosa que eu seja, ele está soltando páginas. E isso me deixa louca. Possessa. Ah, mas é só um livro. Sim, é um livro, mas eu quero lê-lo inteiro. Comprei o livro inteiro, quero que ele assim permaneça. Até porque esse livro é relativamente novo. Tem uns 2 anos no máximo. Enfim, o abandonado da vez foi este aqui. Agora retomemos o vídeo. Bom, esses foram os concluídos em fevereiro. Claro que em fevereiro também li outras coisas. Eu avancei bastante aqui no E o Vento Levou. Mas a conclusão mesmo dele foi em março. Mais especificamente no Carnaval. Então, falando aqui das leituras de março. Concluí, finalmente, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Essa aqui é uma publicação da editora Record, com a tradução de Marilene Tombini. Eu amei esse livro, amei mesmo. E se eu já não tivesse lido e amado e sido atropelada por atos humanos, esse aqui teria sido até agora o melhor livro de 2025. Eu realmente achei uma história muito bem construída. É totalmente diferente do que eu imaginava. Eu morria de medo de ser só uma historinha de amor, de formação de casal, e não. É uma história de como as pessoas vivem apesar da guerra, como é que você consegue sobreviver quando tudo à sua volta está ruindo, e também sobre como você consegue passar por tudo isso, crescer materialmente, ajudar a sua família e ainda assim continuar sendo um ser humano execrável. Porque é o que acontece, né?
com a Scarlett. Ela não vê nada de errado em algumas atitudes que ela tem. E não só ela, alguns outros personagens aqui também não aprenderam nada com a vida. Então eu gostei muito de toda a carga de emoção que esse livro me trouxe. Tanto a expectativa, a ansiedade, o medo, o suspense e a raiva. Eu amei. Amei realmente. Acho que é um livro que provavelmente aí com o passar do tempo vai figurar na minha lista dos favoritos da vida. E o outro livro que eu concluí em março entra aí dentro de uma questão que eu tinha comentado nesse vídeo aqui, né, sobre ler mais livros juvenis. Também um livro que eu catei ali do meu filho, que é um paradidático deste ano, Cinderela Chinesa, da Adeline Yen Ma. É uma obra de não ficção, é um livro de memórias da Adeline, que hoje é uma médica, ela tem uma vida muito boa, mas ela conta aqui como é que foi a infância dela, e foi uma infância realmente muito difícil. E esse título, Cinderela Chinesa, é muito bem escolhido, porque foi realmente o que aconteceu com ela. Ela era filha de uma família muito abastada, morava numa casa maravilhosa, tinha acesso a família dela, né? Tinha acesso aos melhores carros, às melhores comidas, eles tinham muitos empregados, podiam pagar escolas caríssimas para os filhos. Mas o pai dela enviuvou e casou com a tal da madrasta chata, com a madrasta ruim, né? Chata é apelido, ela é terrível. Por mais que ao longo desse vídeo aqui eu vá falar da madrasta, a pessoa que eu mais odiei nesse livro não foi ela, foi o pai. Por permitir que uma pessoa de fora fizesse tudo o que essa mulher fez com os filhos dele e com os mais velhos também, porque não são só as crianças que sofrem, os avós também sofrem na mão dessa mulher. Então, que fique muito claro aqui, que o principal, o mais torpe para mim foi o pai, que via tudo isso e concordava e não só era omisso, como também apoiava alguns atos, algumas atitudes da mulher. Bom, e essa menina, né, além de sofrer tudo que os outros irmãos sofriam também, ela também era massacrada pelos irmãos porque a mãe faleceu poucos dias depois do nascimento dela. Então os irmãos diziam que ela tinha trazido má sorte para a família. Então assim, a criança cresce sem mãe, com um pai miserável desses, uma madrasta ruim, e ainda tem que aturar desaforo dos irmãos. Então é uma infância muito dura e eu achei interessantíssimo que esse livro tenha sido colocado como material para adolescentes, né, 14 anos aí, 13, 14 anos, porque, assim, pra gente que cresce com classe média para baixo, a gente sempre acha que quem tem dinheiro é mais feliz, né, especialmente criança. A gente acha que o dinheiro resolve tudo, que felizes são aqueles que crescem em casas milionárias. E essa aqui, bem, ela deixa bem claro que ela morava numa gaiola de ouro, né? E com o passar do tempo, ela deixa de usufruir também desses confortos da família como retaliação pelo mau comportamento dela. Que mau comportamento que é esse? Destacar-se na escola. Ela é uma aluna brilhante, então ela começa a ofuscar os outros membros da família. Então a madrasta dela parte para uma outra estratégia. Além de dar menos para ela do que aquele pouco que os irmãos dela já recebiam, ela começa também a fazer com que essa menina não seja amada por outras pessoas. Não é que não seja amada, que ela não tenha a companhia das pessoas que a amam, sabe? Então não basta ela detestar a menina, ela tem também que afastar todas as pessoas que gostam da Adeline, para que a Adeline cresça sozinha e largar da própria sorte. Aliás, esse nome, né, Adeline, quando eu vi esse nome, eu sabia que era uma história real, eu imaginei que, por ela morar no Ocidente, ela havia escolhido um nome ocidental para si, porque é algo que eu já vi acontecer aqui com japoneses, coreanos, chineses. Não. Adeline foi o nome que a madrasta deu. Quando ela casou com o pai, ela mudou o nome de todos os filhos dele para o gosto dela, porque ela era meio europeia e meio asiática. E ela tendia muito mais para a cultura europeia, especificamente para a cultura francesa.
Então ela colocou nomes franceses nos 5 enteados. Olha aqui, que paizão, né? Enfim, um livro muito bom, muito bem escrito. Obviamente, a gente se emociona ao longo da leitura. Teve um pedaço aqui em que eu chorei horrores. Mas é uma história triste contada sem melodrama, sabe? Então fica essa questão da superação, do exemplo e da resiliência dela, em tão pequena, superar um lar tão tóxico e poder se desenvolver na vida. Então, achei uma história admirável. Livro muito bom, publicado pela editora Seguinte, e a tradução por José Rubens Siqueira. Ah, eu tava esquecendo. Ele tem uns apoios aqui que são legais também. Tem um mapa aqui, porque essa menina ela vai ser jogada meio que de um lado pro outro. Então tem um mapa aqui da China. E ela explica também na introdução alguns aspectos culturais, né? De como as famílias se tratam, o que é que significam alguns apelidos. Ela explica também essa questão da mudança do nome. Então ela situa bastante gente em questões culturais aqui das famílias chinesas. Muito, muito bom. Bom, e aí que entra, né, essa bagunça aqui, que tem a ver com essa pouca quantidade de livro lido. Em março, eu resolvi fazer uma coisa muito simples aqui na minha casa. Meu chão aqui é de taco. Eu ia fazer só um polimento nos tacos e colar vários tacos que estavam soltos. No fim, gente, esse negócio que era para ser simples virou uma raspagem de taco. E se você sabe o que é isso, você sabe como tem pó. Então eu tive que tirar todos os móveis aqui dos quartos, da sala, do corredor. Tudo que era de área de taco teve que ser tirado do local e ser colocado nas áreas que tem piso. Então ficou na sacada, na cozinha, no banheiro. A casa ficou um caos. Quando a reforma foi teoricamente concluída, além de estar tudo bagunçado, estava tudo sujo e empoeirado, porque é um pozinho fino, ele se infiltra até dentro dos armários, dentro dos cômodos. Parou por aí? Claro que não, porque a reforma ficou super mal feita, a aplicação do Sinteco teve que ser refeita, então eu continuei sem ter acesso aqui às minhas coisas e não posso reclamar de onde eu tava, tá? Eu fui para casa dos meus pais, com meu filho e os 3 gatos. Então estávamos muito bem hospedados. Mas, gente, a gente sente falta, né, da própria casa, das próprias coisas, e a minha vida é toda montada aqui em torno da minha casa, né? Meu filho estuda aqui perto, eu trabalho aqui perto, tanto que às vezes eu posso trabalhar a pé se eu quiser. Nunca quero, mas posso. E aí eu tive que pegar trânsito todo dia, todo aquele auê, né? Quando eu achei que eu ia voltar para casa, não vai ainda. Volta lá, fica mais um tempo para o Sinteco secar. Tá, voltamos, Sinteco secou, ainda tinha trecho horroroso, com taco soltando. Tiveram que refazer esses pedaços, mais pó, mais coisas. E onde é que estão os livros nessa história? Lá na cozinha. O chão ainda está com remendo. Eu ainda preciso de Sinteco em certos pedaços. Assim, foi um serviço realmente muito ruim, muito mal executado, bem mal feito mesmo. Eu já tinha reformado aqui em outras ocasiões, eu moro aqui há muitos anos, né? Então eu já tinha pintado a casa, por exemplo, eu tinha feito pequenas reformas. Até então a que tinha dado mais bagunça foi uns 8 anos atrás, quando eu pintei a casa toda, que foi esse mesmo rolê, né? De tira todos os móveis, joga para um lado, vai para o outro. Também tem a poeira, mas nada se compara à poeira de uma raspagem de taco. E quando eu mexi na casa pela última vez, eu não tinha tudo isso de livro que eu tenho agora. Eu tinha só essa estante amarela aqui, na época, e ela não era cheia, né? Acho que eu tenho fotos ainda de quão pouco livro eu tinha. Por quê? Porque nessa época eu comprava muito livro de não ficção. Eu era uma leitora predominantemente da biblioteca, eu já disse isso aqui algumas vezes, então eu dificilmente comprava um livro de ficção. Quando eu comprava, eu lia e doava em seguida. Eu não tinha acúmulo de livro. Quando é que vieram esse monte de livro para casa? A partir da pandemia, porque aí eu não tive mais acesso às bibliotecas, e claro, né? E aí eu comecei a comprar livro, e meio que comprei demais, né? Porque de 2020 para cá, eu enchi essa estante, eu enchi essa,
Tem mais um rackzinho lá na sala e tem um monte de livro que eu guardo lá no quarto do meu filho também. Então, digamos que tem bastante, né? E a minha ideia não é parar de ter, eu não tenho problemas em ter muitos livros, até porque era algo com que eu sonhava quando eu era criança, né? Embora eu tivesse um pouco de resistência, a princípio, em lotar a estante amarela, quando eu era criança, eu sonhava em ter uma biblioteca, em ter muitos livros, não sei o quê. Então, hoje, eu olho para os meus livros com muita gratidão, porque é um sonho de infância sendo realizado. E eu pretendo ter mais livros? Eu pretendo, né? Eu pretendo voltar essa estante aqui para a sala em algum momento e comprar outra dessa aqui, porque essa estante aqui ela é legal, eu acho ela bonita. Mas assim, ela funciona muito bem como elemento decorativo. Para guardar livro nela, é meio chato ficar distribuindo esse monte de livro, de nicho. Nessa aqui cabe muito mais livro. Então a minha ideia é ter mais uma dessa aqui do lado. Não comprei ainda porque essa estante é cara, mas ela vale cada centavo. E, enfim, eu quero ter duas estantes iguais aqui atrás e voltar essa aqui para a sala, né? Então, a ideia é continuar tendo livro, mas, gente, como dá trabalho. Eu não tenho costume, assim, de limpar a estante inteira, né? Quando eu vou limpar essa estante aqui, o que eu faço? Eu limpo uma prateleira, eu tiro todos os livros de uma prateleira, limpo aqueles livros, limpo a estante e guardo. No outro dia, eu tiro da outra, faço a mesma coisa. Então, não fica cansativo. E não é aquele rolê de desocupar a estante inteira e limpar de novo, que dura horas, né? Porque limpar livro dá trabalho. Enfim, o preço a se pagar, né? Por ter muitos livros. Quando você vai fazer uma reforma, existem cerca de 500 livros aguardando para serem limpos e guardados. Primeiro eu vou empilhar os livros por aqui e depois eu vou fazer a organização. E nessa de organizar, eu vou finalmente tirar os livros que eu estou dizendo há muito tempo que sairiam da estante. Faz bastante tempo que eu estou dizendo, né? Eu preciso fazer um book on haul e tal. E eu sabia que em algum momento eu ia reformar a casa esse ano. Até então, a minha expectativa era de pintar a casa. E eu falava, ah, não, tudo bem, eu estou enrolando para fazer esse book on haul, mas quando eu for pintar a casa, eu vou ter que tirar os livros daqui, daí eu faço. Pintar a casa. Depois de tudo esse rolê agora, com essa poeira de madeira para todo lado, que a gente limpa a casa e brota poeira de novo. Você acha que eu vou pintar a casa esse ano? Mas não vou. Mas não vou mesmo. Eu não tô afim de mais uma vez tirar cerca de 500 livros daqui e levar para onde quer que seja. O máximo que eu posso fazer é pintar essa parede aqui, porque eu me enjoei dela, essa parede cinza. Mas aí é aquilo, é uma parede, e aí vai ser possível só cobrir as estantes, porque é algo que aí eu mesma faço, né? Eu vou lixar com cuidado, tal, com a lixadeira com o coletor de pó, que sai o menos pó possível, e aí eu mesma faço. Mas, gente, é uma delícia, é um privilégio ter muito livro, mas é desesperador lidar com eles durante uma obra. Eu espero do fundo do meu coração que a próxima vez que eu precise desocupar todos os livros igual eu fiz agora, seja só para uma mudança. Daqui uns 2, 3 anos que eu realmente pretendo me mudar daqui. Mas até lá, eu espero que eu nunca mais tenha que lidar com o caos que tem sido por esses dias. Além dessa questão da bagunça, eu não sei onde é que estão os livros. Teve um livro que eu tinha começado a ler em março, eu perdi no meio da bagunça. Esses aqui, os de fevereiro, eles só estavam fáceis de pegar, porque quando eu comecei a mexer aqui, eu já tinha separado a pilha para gravar o vídeo. Então eles estavam todos juntinhos num cantinho, então foi fácil de achar. Agora, gente, tem um monte de livro meu que eu olho, eu não faço ideia de onde tá. Livro e objeto, né? Porque esse microfoninho mesmo tava sumido. Achei. Meu Deus, que caos. E isso causa o quê? Cansaço e esgotamento. O que é que acontece quando a gente tá cansado? Alguma coisa fica para trás, né? No meu caso, foi a leitura. Eu não conseguia me concentrar em livro algum. Vocês são assim também? Eu acho muito engraçado. Engraçado não, né? Não tem graça nenhuma. Mas isso acontece sempre, sabe? Quando eu tô muito cansada, muito esgotada, eu tento ler e a leitura não rende. É como se eu passasse os olhos naquelas palavras e eu não conseguisse concatenar o sentido do texto, sabe? Uma coisa meio... como se eu estivesse me desalfabetizando. Então, é esse o efeito que o cansaço tem.
Um dos reflexos, né, dessa minha apatia literária é o fato de ter começado vários livros sem ter terminado. E eu não considero que eu abandonei esses livros pelo seguinte, são livros que eu peguei, dei uma lidinha ali de 5, 6 páginas, não rendeu, larguei de lado. Para eu considerar um livro abandonado, eu tenho que, pelo menos, sentir que eu engajei naquela leitura de alguma forma. Então, eu li, sei lá, 40, 50, 60 páginas, um percentual aí considerável, né, dependendo do tamanho do livro. Um dos livros que está parado, que eu vou tentar retomar agora em abril, mas eu não garanto, tá com cara de que vai ser abandonado, é o Dona Bárbara, também no Kindle, esqueci o nome do autor, mas é um clássico venezuelano. Até onde eu li eu achei muito parado, muito chato. Pode ser que seja um livro bom e que ele só não estava casando muito com o meu momento. Então eu vou recomeçar esse livro e ver onde é que vai. Se eu continuar achando chato, né, aí eu paro. Vou tentar chegar aí nos 15% dele. Se estiver chato ainda, eu largo. Outra coisa que eu quero fazer agora em abril, né, continuar aqui A Cidade Sitiada, da Clarice Lispector, e terminar o Calocaína, que é o livro de março do Clube de Livro aqui da cidade. E não é que é uma coincidência, né, porque fui eu que sugeri Calocaína, calhou que ele foi o livro votado para aquele mês, mas havia sido uma sugestão minha, e ele também está na minha lista de livros para 2025, né, então eu vou cumprir aqui a meta do clube e a minha daquele vídeo. Ele é o livro de março, mas a discussão acabou sendo adiada agora para o dia 5 de abril. Então, eu gosto de terminar o livro na semana da discussão, para chegar lá com o livro bem fresco. Então, eu interrompi a leitura dele propositadamente, para atrasar um pouquinho, né, e terminar agora em abril. Então, planos para abril, por enquanto. Recomeçar o Dona Bárbara, continuar A Cidade Sitiada, terminar o Calocaína, e eu quero ver se eu começo o Poética, do Aristóteles, que também faz parte de meta de livro, né, que eu mencionei nesse vídeo aqui. Eu fiz 2 vídeos sobre livros para 2025, um é com esse título mesmo, né, Livros para 2025, e o outro é uma tag, né, de metas literárias. E agora, eu só sei quais livros eu mencionei, mas eu não sei qual que tá em cada vídeo. Nunca fiz um vídeo tão comprido para falar de pouco livro como esse aqui. Mas eu precisava reclamar. Eu precisava reclamar da poeira, da sujeira, e eu precisava falar de como é bom ter muito livro, mas como é chato ter que lidar com a biblioteca numa reforma. Bom, muito obrigada pela audiência, principalmente pela paciência. Nós nos vemos nos próximos vídeos, ainda com a estante pelada, mas eu espero que em breve elas estejam aqui novamente organizadas. Até mais, tchau!